para que vocês possam preencher. Pode passar, por favor? A nossa TPC de hoje tem como participante a Alessandra Roncone, PCNP de Língua Portuguesa, a Débora Coelho, PCNP de Educação Especial, o Luiz Felipe, PCNP de Tecnologia, Nélife Gonçalves, PCNP de Arte, Tânia Isídio, PCNP de Língua Estrangeira Moderna e o Willy Machado, PCNP de Educação Física. A nossa pauta, abertura feita por mim, teremos a fala da Alessandra Roncone. Hoje vocês vão ter um power de Alessandra Roncone. Ela vai falar sobre o organizador curricular e qual é esse entrelaçamento que esse material tem, né, com todos da SEDUC. Também ela vai falar da avaliação de fluência leitora que está acontecendo em todas as escolas que têm sextos anos. Será feita a interação por mim. E depois nós teremos uma fala sobre o SAEB, que já está aí pertinho, né? Uma prova super importante para a nossa rede. A interação será feita pelo PCNP Willy e encerramento por mim. Ao final da nossa TPC, nós esperamos que todos os participantes tenham ampliado seus conhecimentos sobre como o organizador curricular é estruturado e como ele se relaciona com todos os materiais. A avaliação de fluência leitora e o SAEB. São os nossos objetivos. Eu passo a palavra nesse momento para a PCNP Alessandra Roncone. Pessoal, bom dia. Vocês me ouvem? Tudo certo? Então, eu espero que vocês tenham tido um ótimo feriado, tenham descansado bastante. Retorno agora para a nossa reta final, nossa comemoração de Dia de Professores. Eu vou realizar a apresentação com a minha câmera fechada para uma melhor qualidade, ok? Então, vamos lá. Então, dando continuidade à nossa reunião, eu quero apresentar para vocês, reapresentar o nosso organizador curricular. Essa imagem que vocês visualizam é do sexto ano, é um recorte do sexto ano, desse último organizador que foi enviado. Então, assim, gente, esse organizador é um documento feito pelos PCNPs do nosso núcleo. Ele é enviado a cada 21 dias, né? Esse organizador é um documento que não conversa com os nossos materiais, que não segue o nosso currículo. Não, esse organizador, ele é um documento que segue as premissas não só do nosso currículo, mas também da nossa base, né? O que acontece? O currículo paulista, ele segue a mesma premissa da base. Ele parte da competência, cada competência tem um hall de habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? E cada componente curricular contribui com seus objetos de conhecimento. A nossa proposta de organizador, ela está em consonância com o currículo paulista. Nós não trabalhamos com todas as habilidades, nós trabalhamos com as habilidades essenciais do nosso currículo, né? Formamos uma interface com a competência. Nós olhamos para o currículo, verificamos com qual competência a habilidade está articulada, verificamos como cada componente fornece insumo, material para desenvolver essa habilidade. Então, ele é um norteador da aprendizagem, ele é um documento da nossa diretoria que conversa com os documentos da nossa rede. Bom, então nós lançamos a habilidade essencial, lançamos a habilidade suporte, caso o professor precise desenvolver uma habilidade anterior, do mesmo ano, o ano anterior, porque o aluno, no ano que ele está cursando, para que ele tenha sucesso, ele precisa que as habilidades anteriores sejam desenvolvidas e a do ano também. Nós lançamos o objeto de conhecimento, conteúdos, conceitos, processos, né, organizados em unidades temáticas que possibilitam um trabalho multidisciplinar, e lançamos o material A Situação da Aprendizagem. Então, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, e foi justamente esse recorte do sexto ano que nós trouxemos, sobre o material para desenvolvimento dessas habilidades suporte, né, de sexto ano. Aparece muito no nosso organizador esse material Ler e Escrever. Nós lançamos no material Currículo em Ação, Aprender Sempre, e também lançamos o Ler e Escrever. Bom, mas o que
se trata esse ler e escrever? Na realidade, o ler e escrever é o nosso currículo em ação dos anos iniciais. O que a nossa secretaria fez? Eles revisaram o ler e escrever, os guias didáticos, alinharam com o nosso currículo e continuam utilizando nos nossos anos iniciais, porque é um material de sucesso, um material que se mostrou eficiente, né, no processo de alfabetização das crianças, no desenvolvimento das hipóteses de escrita, e ele tem 14 anos na nossa rede. Então, foi feita uma reformulação e ele atende os nossos anos iniciais com o nome de Currículo em Ação. Então, todas as vezes que vocês olharem para esse organizador e for lançado em língua portuguesa, ler e escrever, é justamente o Currículo em Ação, tá? Bom, então esse é o primeiro olhar que eu gostaria que vocês tivessem sobre esse material. Esse material, ele tem as habilidades desenvolvidas de forma progressiva também, os gêneros textuais são o alicerce da aprendizagem, e ele é um material, né, desenvolvido com a função de propiciar mesmo a aprendizagem de leitura e escrita para os nossos pequenos. Tá? Pode passar o slide, por favor? Então, onde encontrar este material? Este material está lá no site da EFAP. Você entra em EFAP, materiais, educação infantil e ensino fundamental, material de apoio. Inclusive, você encontra esse material de língua portuguesa, caso os professores também queiram, existe um material de arte, existe um material de educação física, existe um material de ciências lá. Nos anos iniciais, existe um EMAI de matemática, todo o documento utilizado, todo documento, né, todos os materiais utilizados nos anos iniciais da nossa rede. Pode passar o próximo slide, por favor? Bom, nós queremos apresentar não somente o ler e escrever, o currículo em ação, mas o aprender sempre. O que acontece? O aprender sempre, nós temos o aprender sempre de língua portuguesa na nossa rede, de 6º ao 9º ano. E nós temos também o aprender sempre para os nossos pequenos, de 1º ao 5º ano também. E esse material pode ser baixado também no site da EFAP, clica em materiais, educação infantil, aprender sempre. Bom, nós trouxemos para vocês essa fala dos anos iniciais, não somente porque ele está lançado, né? Reconhecer esse material dentro do nosso organizador, o que é esse material, como encontrar esse material, mas também porque hoje nós temos uma parceria inédita. A nossa diretoria, a rede estadual, assinou um convênio com as prefeituras participantes da nossa diretoria. Então, hoje, as prefeituras utilizam o nosso currículo em ação, utilizam o nosso aprender sempre. Então, o que aconteceu? Aconteceu um alinhamento de materiais, um alinhamento de processos de aprendizagem. Então, hoje, você pode consultar esse material dentro do site da EFAP. Bom, pode passar o próximo slide, por favor? Bom, além, né, lógico, de divulgar esse material, falar da pertinência, da qualidade, onde encontrá-lo, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns impactos da pandemia na educação, resultados da língua portuguesa. Esses resultados, eles são provenientes da avaliação de fluência, da avaliação diagnóstica de entrada. O que nós percebemos aqui? Nós percebemos uma diferença no nível de proficiência dos estudantes entre o início de 2021 e final de 2029. Então, o nosso 5º ano, menos 29 pontos, o nosso ensino fundamental, 9º anos, menos 12, e a 3ª série do ensino médio, menos 11. Então, o que a gente nota? A gente nota o impacto da pandemia na nossa educação. O que acontece, né? Vamos falar especificamente dos nossos pequenos. Antigamente, quando eles
antes da pandemia, quando eles vinham para a nossa rede, eles até tinham alguns problemas, eles tinham um ritmo de aprendizagem deles, nós sabemos que cada um tem seu ritmo, o seu ritmo de aquisição, né, da competência leitora, o ritmo de alfabetização, eles até vinham, alguns alunos silábicos alfabéticos, ou mesmo silábicos com valor ou sem valor, né, ou até, em alguns casos extremos, não alfabetizados. Nós tínhamos uma parcela, só que com a pandemia, essa parcela se acentuou, ela aumentou, né? E os dados colhidos pela nossa secretaria nos mostram isso. Então, não é que isso não acontecia, só que agora de uma forma mais acentuada. Então, a pertinência, por que apresentar esses materiais para vocês? Porque não é só porque está no organizador, mas em sua sala de aula você pode encontrar um aluno silábico alfabético, pré-silábico, e aí esse material pode ser uma fonte para a elaboração dos seus planos de aula, tá? Só um momento, por gentileza. Pessoal, desculpa, estava um barulho aqui da onde eu estou transmitindo, eu fui pedir silêncio, desculpa. Bom, pode passar o próximo slide, por gentileza. Bom, analisando aqui o impacto da pandemia na língua portuguesa, nos resultados, né? A gente tem uma queda para o nível de aprendizagem próximo a 2011, há 10 anos atrás. É muita coisa, né? Isso daí, esses dados, eles não são assim um chute, eles são fonte das nossas avaliações. E o que nós vemos? Nós vemos os estudantes de quinto ano, uma queda também de 92% para 84% desses estudantes alfabéticos chegando na nossa rede, né? Então, nesse momento pandêmico, em que nós aprendemos muitos aplicativos, Teams, nós nos reinventamos, reorganizando o nosso tempo de aula, nós temos que ter esse olhar agora para esse momento. Por quê? Quando nossos pequenos estão nos anos iniciais, dentro de uma sala de aula, desenvolvendo, né, a aquisição da escrita, eles tinham até então, antes da pandemia, um professor do lado, eles trabalham em grupos, né? Eles trabalham em grupos produtivos, esse professor fazendo a intervenção o tempo inteiro. Com a pandemia, nós passamos o ano passado inteiro praticamente não presencial, e esse ano estamos retornando aos poucos. Então, assim, esse olhar para essa necessidade de um trabalho de alinhamento, nivelamento da alfabetização, ocorreu por parte dos nossos órgãos centrais também, por parte da nossa secretaria. Então, nós temos aí o início de um projeto piloto, que eu vou, assim, apresentar as linhas gerais para vocês entenderem, até porque ele vai ser implantado no próximo ano, e quero apresentar também uma das ações que está sendo desenvolvida dentro das escolas, que é a avaliação da fluência leitora. Você pode passar para mim, Tânia, por gentileza? Bom, então vamos lá. Olhando, né, os nossos órgãos centrais, tendo essa visão desse acentuado número de alunos que vem para a nossa rede sem o processo de alfabetização completo, ele está realizando um projeto piloto. Esse projeto piloto são 5 diretorias de ensino que participam. Dessas 5 diretorias, a nossa é uma delas. Bom, dentro da nossa diretoria, 3 escolas parceiras participam: a Escola Isis, a Escola Monsenhor e a Escola Caíque. Então, são as escolas foco desse projeto piloto, que em 2022, passando por reformulações, será implantado também na nossa rede. Então, ele é um projeto que chama Aprender Juntos, ele desenvolve matemática, letramento matemático e proficiência leitora,
e além da escola, utilizando o Khan Academy. Basicamente, ele se constitui assim, na sondagem dos alunos, né, para saber a hipótese de escrita, formação de grupos de aprendizagem com dificuldades próximas, são os agrupamentos provitivos, atividades desafiadoras, atividades lúdicas diferenciadas para desenvolvimento dessa proficiência leitora e letramento matemático, intervenção de um professor, porque nós sabemos que a intervenção do professor é fundamental. Um aluno pode sair de um nível e ir para outro em uma semana, dependendo da intervenção do professor, né? E com essas aulas presenciais e no contraturno, mais uma adaptação feita, exercícios de matemática no Khan Academy. Então, nós temos aí o começo desse processo de se olhar para a nossa rede, e essa avaliação de fluência leitora, ela é parte desse processo. E o interessante é que hoje a Prefeitura de Pinda é nossa parceira nesse projeto. Então, nós temos 3 escolas estaduais, 3 escolas da Prefeitura que participam, são as escolas que direcionam os alunos, né, que nós recebemos dessas escolas. 3 escolas, mais 3 escolas que não farão projeto, mas participarão para que se possa fazer aí uma análise de dados. Então, hoje nós temos as escolas da nossa diretoria realizando essa avaliação de fluência leitora, que é uma das ações, e que faz parte também, avaliar a fluência leitora, faz parte também desse processo de alfabetização. Em linhas gerais, é isso que eu vou apresentar para vocês agora, né? Então, assim, o teste tem por objetivo avaliar a fluência leitora dos estudantes do 2º, 3º e 6º ano do ensino fundamental, no caso, a nossa rede da prefeitura também. E é uma ação realizada entre a SEDUC e o CAED. Existe uma parte que o diretor fez de alocar professor, nós temos professores parceiros que aplicam essa avaliação de fluência leitora, e a gente tem um tempo largo aí, do dia 27 ao dia 30 para aplicação. Pode passar, Tânia. Bom, quais são as características, então, de uma leitura fluente, né? Domínio, decodificação, né? Domínio, automatização, a relação entre grafema e fonema, automatização no processo de identificação de palavras e uma leitura expressiva, né? Entonação, variações da altura da voz, ênfase, ritmo, apreensão, né? Frases, pausas, né? É a leitura expressiva, a leitura oral expressiva. Pode passar? Bom, qual a necessidade? Por que avaliar, então? A nossa base, né, aponta a necessidade de desenvolver instrumentos avaliativos que contemplem os nossos 4 eixos orientadores para o ensino de língua portuguesa, e essa avaliação de fluência leitora, ela faz uma interface com esses eixos de leitura e oralidade, né? E ela vai servir de base para a construção de novos instrumentos para a aprendizagem dos estudantes, completar o nosso diagnóstico já realizado pelas avaliações de leitura e produção escritas que serão feitas na sala de aula com os alunos. Pode passar. Bom, por isso a importância de se avaliar a fluência. Alguns leitores podem até ser capazes de decodificar, mas não terem uma leitura fluente, né? Porque não fazem de modo automático. Pouca fluência resulta em uma leitura com baixa compreensão ou mesmo sem qualquer compreensão do que se lê. E é justamente isso que nós vamos identificar, né, com a aplicação dessa avaliação. Pode passar. Bom, quais são os instrumentos? O professor baixa esse aplicativo do CAED, ele tem uma série de instruções, e essa avaliação, ela tem um tempo de 10 minutos. Ela é cronometrada, passou 10 minutos, você não consegue continuar aplicando essa avaliação. Então, o aluno faz a leitura de um banco de palavras do dicionário, né? Aqui nós temos um exemplo aqui. Pode passar, Tânia.
Aí ele faz uma leitura de pseudos palavras, palavras sem correspondência de significado, né? Concentrado aqui no processo fonológico, ele faz essa leitura. Pode passar. E, por último, ele faz uma compreensão de texto. Então, durante todo o tempo, esses 10 minutos, toda essa performance do aluno é gravada. Depois de gravada, ela é sincronizada. E aí nós vamos ter o resultado da fluência leitora da nossa rede. E, partindo disso, ações que possam melhorar essa fluência dos nossos alunos. Pode passar. Bom, essa primeira parte da TPC, ela se concentra bastante nos anos iniciais. É lógico que nós sabemos que o momento trouxe essa necessidade de olhar para esses materiais, consultar esse material, ter um olhar focado, né, nessa hipótese de escrita do aluno, uma nova fase. E da mesma forma que nós nos reinventamos durante essa pandemia, nós vamos ter esse olhar, acredito, vai ser necessário que nós tenhamos esse olhar para esse processo de alfabetização dos alunos, mas com esse projeto, não vai ser assim uma coisa de uma demanda só de professor, o professor não vai ficar sozinho nesse sentido, existe um projeto piloto que está sendo desenvolvido agora e será implantado o ano que vem em toda a rede. Nós passamos agora para um momento de interação com o Willy vai fazer a interação, caso vocês tenham alguma pergunta. Passo a palavra para o Willy. Olá, bom dia, tudo bem? Obrigado, Alessandra, pelas explanações sobre esse importante projeto aí que está sendo feito. E aí a gente pede a colaboração dos professores, se tem aí a vontade de participar, né, dúvidas, opiniões sobre essa avaliação de fluência leitora, tudo isso que pode ser observado nesse primeiro momento na nossa TPC. Quiserem participar através do chat ou através da fala, podem se manifestar aí levantando a mão também, tá bom? Daí a gente abre o microfone para vocês. Olha, a princípio a gente não tem nenhuma interação no chat aqui e nem mãozinhas levantadas. Gostaria de dar sequência? Ok, então, pessoal, como vocês não têm nenhum questionamento nessa primeira parte, uma primeira parte mais informativa, não só informativa, mas também de orientação, né, de uso de materiais em relação aos nossos pequenos, eu vou dar continuidade à nossa TPC, então, e agora eu vou entrar num segundo momento, que é falar um pouco sobre o SAEB, ok? Então, vamos lá, gente. Então, assim, o SAEB, ele não é um tema que chegou nesse mês, nessa TPC, muito pelo contrário, no início do ano nós já tivemos uma formação de alinhamento sobre o SAEB. Eu tenho certeza que nas escolas, vocês professores têm trabalhado os seus planos de aula, desenvolvendo as habilidades, né, que os alunos precisam para realizar essa prova. Então, já existe um trabalho consolidado desde o início do ano para a realização desse SAEB, para a culminância desse SAEB agora, que é a aplicação. O grupo de linguagens, ele vem abordando também nas ATPCs anteriores alguns materiais, algumas propostas de trabalho com o desenvolvimento das habilidades nas aulas de língua portuguesa.
O material que nós trouxemos, por exemplo, né, o trabalho com gráficos, imagens, figuras, o trabalho com charges, histórias em quadrinhos, todo o processo de análise que foi feito pela equipe pode ser utilizado não somente nas aulas de língua portuguesa, mas também nas aulas de arte, educação física e inglês, né? Esse trabalho integrado ajuda muito o desenvolvimento das habilidades e, consequentemente, a realização satisfatória do SAEB. Então, especificamente sobre o SAEB hoje, nós vamos conversar, retomar rapidamente a organização, a aplicação, os materiais. Nós vamos conversar também sobre a relação da matriz do SAEB com a matriz das habilidades essenciais. Elas conversam, elas não conversam, né? Nós vamos ver que elas realmente conversam. O propósito dessa avaliação, por que olhar para os resultados de 2019? Por que olhamos para o resultado de 2019 durante todo esse ano? E por que realizar essa avaliação nesse momento de 2021, né? Então, e uma sugestão de prática também, pedagógica, que pode ajudar o professor a trabalhar essa habilidade nos diferentes níveis de proficiência. Bom, a gente sabe que o SAEB acontece a cada 2 anos e ele mostra um retrato importante da nossa rede estadual, né? Ele mostra, em relação a nós mesmos, no nosso passado, que ele tem uma série histórica, ele mostra o nosso futuro e a rede em seu todo, né? Ele é uma avaliação muito completa, traz um olhar muito aprofundado e ele é fundamental para que haja um alinhamento dos órgãos centrais, das diretorias, das escolas, dos professores, em prol de políticas públicas que ajudem na aprendizagem, em prol do desenvolvimento das nossas aulas no nosso cotidiano. Então, trazer esses resultados do SAEB, como nós fizemos esse ano de 2019, foi muito importante, né? E saber 2021 também. Então, por que realizar essas avaliações, né? Especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos saber como estamos, como caminhar, como avisar, como avançar em direção a uma educação melhor. O objetivo é ter um olhar especial, focado, né, para as habilidades avaliadas nessa prova na matriz, em relação às habilidades essenciais do nosso programa de recuperação e aprofundamento. Então, nós temos um programa de recuperação e aprofundamento forte, intenso, né, que exige muito da performance do professor, do aluno. Será que esse processo, todo esse processo deu certo? Então, a realização desse SAEB pode mostrar isso para a gente, né? Será que tudo que nós fizemos deu certo? Quer dizer, será que essas habilidades que foram pautadas no aprender sempre, no centro de mídias, né, elas foram realmente aprendidas, né? Entender a conexão entre essas habilidades que são avaliadas e as que nós ensinamos. Então, funcionou? Tudo que nós fizemos funcionou? Então, é muito importante realizar por isso. Bom, essas provas também, né? Elas trazem o diagnóstico das necessidades dos alunos, das nossas escolas, dos nossos estudantes, elas nos ajudam a planejar ações, né, dentro dessa trajetória escolar do aluno, ela melhora a prática do professor, né, e assim, nós sabemos que a pandemia, ela impactou muito, muito, muito os nossos alunos, ela propiciou que muitos alunos abandonassem a escola ou tivessem a intenção de abandonar, né, principalmente aqueles em situações mais vulneráveis, né? Então, ela vai mostrar o que aconteceu com esses alunos e com esses alunos e possibilitar uma prática para que esse aluno não deixe a nossa escola, para que nenhum aluno fique para trás, né? Então, é assim, em qual momento do desenvolvimento das habilidades os nossos alunos estão? Tânia, pode passar. Você pode passar esse também, que eu já comentei.
O próximo também, pode ir para o próximo. Bom, o conceito dessa avaliação, né, é uma avaliação em larga escala, né, uma avaliação externa, ela é elaborada em forma de testes padronizados e organizado por aplicadores externos à escola. Ela pode ser aplicada numa rede estadual, municipal, ou até em escolas particulares. E ela oferece indicadores de desempenho dos estudantes. Então, assim, qual é a qualidade da educação no Brasil? Qual é a qualidade da educação do nosso estado? Como que o resultado contribui para que possamos melhorar as políticas públicas educacionais? Como que nós podemos rever nossas ações pedagógicas? E como que nós podemos fazer intervenções, né? Então, o SAEB, ele oferece essas evidências dos indicadores para que nós possamos melhorar. O que aconteceu com esse aluno na pandemia? Quais serão as nossas ações? Nós já fizemos uma recuperação. Então, esses indicadores vão mostrar para a gente, deu certo ou não deu certo? Pode passar para frente. Bom, pensando assim em avaliações em larga escala, então nós temos o PISA, que é internacional, o SAEB, que é nacional, né? E o SARESP, que é estadual. Pode passar. Então, retomando aí esse objetivo do SAEB, né? Ele faz o diagnóstico da qualidade da educação oferecida pelas escolas e contribui para a elaboração, monitoramento e aprimoramento de políticas públicas, como eu já comentei com vocês. Pode passar, Tânia. Ele já tem, né, uma portaria que foi publicada no dia 5 de julho de 2021, que estabelece as diretrizes da realização desta avaliação, e a aplicação do SAEB, ela está prevista entre 8 de novembro e 10 de dezembro. Pode passar. Bom, ela é censitária. Então, quem que vai fazer essa avaliação? O 5º ano do ensino fundamental, o 9º ano do ensino fundamental e a 3ª série do ensino médio, componentes de língua portuguesa e matemática. Pode passar. E uma aplicação amostral, né? Para o 2º ano do ensino fundamental e o 9º ano do ensino fundamental, componentes avaliados no 2º ano, língua portuguesa e matemática, e os do 9º ano nessa amostral, ciências da natureza e ciências humanas. Pode passar. Bom, o SAEB, ele não se interessa somente pela parte de aprendizagem cognitiva, mas existirão questionários a serem respondidos por diretores, secretários municipais de educação, diretores, professores e estudantes. Então, traçando assim um quadro resumido, né? O 9º ano faz teste de língua portuguesa e matemática, segue a matriz de 2001 ainda é vigente, existe um questionário para ser respondido e ela é censitária. O 9º ano de Ciências da Natureza e Ciências Humanas segue em conformidade com a base, não há questionário e ela é amostral. E a nossa 3ª série realiza de português e matemática, seguindo a matriz de 2001. Existe um questionário para ser respondido e ela é censitária também. Pode passar. Bom, então o que nós, nesse percurso aí que nós fizemos aí de retomada? Nós falamos da importância dos resultados de 2019, de 2019, o que eles nos fornecem. Falamos da importância da realização de 2021, e agora nós temos aqui uma pergunta que incomoda, né? E a grande pergunta é, afinal de contas, um currículo paulista com a base, qual é a matriz que nós vamos trabalhar? As habilidades essenciais que nós estamos trabalhando arduamente na sala de aula estão articuladas com a matriz de referência do SAEB? Sim, tanto do SAEB quanto do SARESP. Isso significa que, ao apoiar os nossos estudantes
tudo que nós desenvolvemos dentro da sala de aula, no desenvolvimento de habilidades essenciais, reflete nessas nossas avaliações externas. Então, existe aí uma articulação de matrizes, que nós vamos ver aí daqui a pouco, e nós estamos trabalhando no caminho certo. Pode passar, Tânia. Bom, onde que entra, então, esse resultado das nossas avaliações externas na nossa prática cotidiana? Ele vem ocorrendo desde o início de ano, no momento do planejamento das nossas aulas, né? Então, por que a gente está usando, então, na nossa sala de aula, o resultado do SAEB de 2019? Bom, a gente pode pensar da seguinte forma, né? Primeiro, a gente precisa de um diagnóstico seguro, mostrar onde estamos e o que eu preciso fazer. Um bom diagnóstico, ele parte de uma boa avaliação, que seja mensurável, confiável, uma avaliação que seja comparável. Estamos em um contexto que não foi possível realizar uma avaliação nesses termos. Por quê? Os nossos alunos ficaram online, depois eles participaram do ensino híbrido, alguns voltaram para presencial, outros não tinham conexão nenhuma, só receberam os roteiros impressos, né? Então, o que a gente vê? Tivemos um universo muito diferenciado nesses 2 anos. Então, os resultados do SAEB 2019, traz um porto seguro. Por quê? Os nossos alunos estavam, naquele momento, tiveram oportunidade de aprendizagens iguais, eles estavam presenciais, eles interagiram com os professores, né? Então, esses alunos tiveram avaliações comparáveis, confiáveis, mensuráveis. Por isso que nós olhamos também para esse resultado de 2019. Será que o conhecimento dos nossos alunos ainda está em 2019? Tivemos avanços? Quais alunos caminharam, né? Então, nesse sentido, é importante olhar para 2021. O SAEB, eles nos mostra uma série histórica, né? Uma série desde o começo até, ele vai mostrar uma série histórica para a gente, desde o início até o ano de 2021. Né? Nesse sentido, é importante, então, a gente olhar para essa intervenção pedagógica sistêmica. Né? Então, a gente vai ter uma nova série que vai retrotar, né, o nosso resultado de 2021, nós vamos saber como que nós estamos, e para isso é muito importante que nós realizemos esse ciclo proposto aqui nessa imagem, que é a intervenção pedagógica sistêmica, né? Onde todos olhem para o mesmo objetivo, toda a rede, todos os componentes, todos os atores da nossa rede, olhem para esse objetivo comum, que é a aprendizagem do nosso aluno. Então, primeiro, o que é muito importante, né? Um diagnóstico. Eu tenho que saber o que os nossos alunos já sabem, o que os nossos alunos não sabem e precisam aprender. Será que ainda são os mesmos conceitos? O que eles precisam aprender? Nós precisamos também ter um olhar para os nossos gestores, para os nossos professores. O que os nossos professores já sabem? O que os nossos professores não sabem e precisam aprender? E será que eles ainda têm os mesmos conceitos ou eles precisam mudar? Nesse sentido, nós falamos em termos de professor, equipe gestora, todos que são os participantes aí que contribuem para a aprendizagem do aluno, né? E nós precisamos olhar para essa visão sistêmica para desenhar as nossas ações. Então, pensar aqui, ações para recuperação, porque nós não recuperamos, nós também aprofundamos. Então, do mesmo jeito que eu tenho um aluno que realmente precisa de uma habilidade de suporte, ele precisa de uma recuperação, de uma atenção diferenciada, nós temos também os nossos alunos que precisam avançar.
eles precisam de um aprofundamento, eles precisam caminhar na aprendizagem deles. Então, quais ações estão sendo desenvolvidas nesse sentido? O foco não pode ser só na recuperação. O foco também, a gente tem que ter esse olhar para o avanço do aluno, né, que é o que essa intervenção pedagógica sistêmica nos pede, né? Bom, continuando então. Ainda falando, né, nessas ações, né? Essas ações, tanto de recuperação quanto as ações de avanço, precisam ser articuladas com todos da equipe. Depois que eu tenho isso em mente, então, para alavancar essa aprendizagem, qual intervenção pedagógica será feita? Quais ações didáticas, metodologias eu vou usar? Ensino híbrido? Quais metodologias eu vou utilizar no ensino remoto? Será que o meu professor tem esse conhecimento, né? Ele consegue efetivar estratégias de intervenção, preparar, né, os nossos gestores, né, os nossos alunos para esse contexto de aprendizagem, seja recuperando aquele que tem domínio ou avançando com aquele que já tem condições, já tem um certo conhecimento, né? Pode passar, Tânia. Bom, nesse sentido, nós podemos pensar, então, qual é o objetivo nesse contexto, então? Então, nós temos uma intencionalidade pedagógica, o que ensinar, para que ensinar, como ensinar, para garantir o direito de aprendizagem do estudante, né? Nós temos, nesse SAEB 2019, a evidência, né? A evidência do que o aluno aprendeu e não aprendeu. E eu tenho o resultado válido, que foi mensurado, confiável, comparável. Né? Pode passar, Tânia. Bom, então, dando continuidade aqui à nossa apresentação, nós já discutimos por que avaliar, para que servem os dados de 2019 e 2021, considerando os contextos, quais são as defasagens que serão recuperadas, né? Pode passar, Tânia. Bom, essa imagem, esses slides aqui, eles nos apresenta justamente aquela pergunta que eu realizei, a resposta àquela pergunta que eu realizei. Será que a matriz do SAEB conversa com o currículo paulista, conversa com a base? Então, foi feito um levantamento, isso é um dos exemplos, existem outras que conversam também, sobre algumas habilidades que conversam entre si. Então, olha, se nós observarmos aqui da base, nós temos distinguir fatos de opiniões, sugestões em textos informativos, jornalísticos e publicitários. Nós temos também uma outra habilidade da base, distinguir em segmentos descontínuos de texto, fato da opinião enunciada em relação a esse mesmo fato. Então, nós temos no nosso currículo paulista habilidade também que conversa com essas duas da base. Analisar textos de opinião, artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blog e de redes sociais, charges, memes, GIFs, e posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionadas a esses textos. A matriz de referência. Nós temos dois descritores que também contemplam essas habilidades, né? Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato e distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Então, o que esse slide, essa imagem nos mostra? Justamente essa conversa entre matrizes dos diferentes documentos que nós utilizamos. Né? O que acontece aqui, né? A matriz do SAEB, ela foi construída em 2021 e ela ainda é utilizada. Né? A base, ela tem um hall de competências e uma
uma série grande de habilidades que desenvolve essas competências nos diferentes componentes curriculares. E nós temos essa matriz, o nosso currículo paulista, que também tem muitas habilidades. Então, a gente vê aqui que quando a gente fala, né, da matriz de referência do SAEB, nós temos 21 habilidades para o 9º ano, 21 habilidades para a 3ª série e 15 para o 5º ano. E a gente vê, assim, que essa matriz de referência do SAEB, ela foca muito na questão da leitura em língua portuguesa e problematização em matemática. Né? A base, ela é ampla, enquanto a matriz curricular SAEB, ela é de conceito de conteúdos e habilidades essenciais e estruturantes. Lógico que quando você fala de habilidades essenciais, antes da pandemia, você nem falava nessas habilidades essenciais, né, estruturantes, havia um certo até, não é preconceito, né, mas o professor pensava assim, eu tenho que trabalhar o máximo, né, do meu currículo, eu tenho que garantir que o currículo seja trabalhado e o currículo seja desenvolvido com todos os alunos. Então, o nosso currículo, ele é abrangente. As habilidades do nosso currículo são habilidades muito mais abrangentes. Uma habilidade do nosso currículo trabalha várias habilidades de pensamento, enquanto a matriz de referência do SAEB avalia uma única habilidade. Uma única habilidade do nosso currículo avalia outras habilidades. Então, não tem como não acontecer essa conversa entre matrizes, né? Esse é um exemplo que mostra que o currículo paulista conversa com a base e com a matriz. Todas as habilidades da matriz de referência, elas estão previstas na base nacional e também no nosso currículo. Pode passar, Tânia. Bom, falando um pouco de escala de proficiência, eu acho importante que nós conversemos sobre o seguinte, né? Nesse slide, nós vemos que, além da habilidade prevista, nós temos os níveis de gradação. Essa mesma habilidade que nós falamos no slide anterior, ela pode ser distribuída em uma escala de proficiência. A escala de proficiência de língua portuguesa vai do intervalo de 125 até o intervalo de 300. O 9º ano, o intervalo dela é de 225 a 375 e da 3ª série de 225 a 400. Bom, mas o que esse nível me indica? Que uma habilidade, a mesma habilidade, ela pode ser trabalhada no nível básico, no nível proficiente e no nível avançado, dependendo ali do texto, né, do gênero que eu uso. Então, quando você olha para o resultado do SAEB, você percebe que seu aluno está aprendendo só o básico, ou que ele está conseguindo avançar, ou ele já está já está no avançado. Por exemplo, essa habilidade aqui, né, que está com a setinha vermelha, diferenciar opinião de fato em reportagens. Ela está no intervalo do nível 5. Isso quer dizer que esse aluno está no nível mediano. Se ele consegue diferenciar um fato de uma opinião, ele está no nível mediano. Pode passar, Tânia. Olhando essa mesma habilidade na escala de proficiência do 9º ano, ela já está no nível 8, que é diferenciar fatos de opiniões e opiniões diferentes em artigos e notícias. Né? Ele já se encontra, aquela já se encontra no nível 1, no nível 8, né? Essa habilidade, ela já existe, aqui já exige mais dos alunos. Então, o que determina isso é o gênero textual. Quanto mais rebuscado o gênero textual for, mais exige do aluno, sobe o nível de gradação, exige dele mais habilidades de pensamento para conseguir atingir essa habilidade. Então, é por isso que nós temos os níveis de proficiência. Aqui, o aluno já se encontra no nível avançado. Pode passar, Tânia. Bom,
Vamos pensar, então, nessa habilidade na terceira série do ensino médio. Aqui nós temos 2 níveis, ela aparece em 2 níveis, no nível 4 e no nível 5, né? Ainda é uma habilidade considerada de nível mediano, e ela aparece em 2 níveis aqui. Então, é por isso que nós falamos que a mesma habilidade, ela pode aparecer em diferentes níveis, e é importante conhecer o resultado para entender em que momento o meu aluno está. Pode passar, Tânia. Bom, aqui nós temos um exemplo de questão, exemplo de um item, né? Uma questão, um trecho de uma resenha, e com uma questão bem direta. Qual trecho desse texto representa uma opinião? Bom, é um exemplo, ela trabalha fato e opinião, né? E ela é bem direta. E o aluno que consegue reconhecer é um aluno que domina essa habilidade. Se ele consegue responder, ele domina essa habilidade. Por exemplo, se ela for para o 5º ano, ele está num nível mais avançado. Se for para 9º ano, terceira série, já é um nível mediano, porque o aluno já tem mais familiaridade com esse gênero. Então, se nós estivéssemos no 5º ano, o nosso aluninho não tem tanta familiaridade, seria mais difícil para ele. À medida que ele vai desenvolvendo o nosso currículo, desenvolvendo as nossas habilidades, quando ele chega no 3º e no 9º, fica mais fácil para ele conseguir responder essa atividade. Pode passar. Bom, por isso que nós sugerimos aqui, a nossa rede sugere como estratégia a taxonomia de Bloom, né? Não sei, para que os nossos alunos possam avançar em sua aprendizagem. Essa taxonomia, ela é muito utilizada nas avaliações externas, nas avaliações nacionais, nas avaliações internacionais, e hoje ele está sendo olhada para o planejamento, porque nós queremos que o nosso aluno aprenda em níveis de proficiências diferentes. Então, assim, é muito importante o nosso olhar para aquele aluno que precisa de ajuda de recuperação, mas nós não podemos deixar para trás aquele aluno que já tem um certo conhecimento, que pode avançar, porque senão ele fica desestimulado na sala de aula. E esse trabalho com a taxonomia nos ajuda a trabalhar com a nossa intencionalidade pedagógica, com esse olhar, né? Bom, ele garante, né, a taxonomia, ela garante a equidade para que nosso aluno possa ir progredindo ao longo das suas aprendizagens, né? Então, pensando aqui, o que a taxonomia favorece? Ela apoia, ela tem critérios, facilita a objetividade, né, e rompe com a subjetividade. Às vezes, o nosso olhar pode se enganar, né? E se nós conseguimos usar essa taxonomia, nós teremos algo mais objetivo, algo que foge da subjetividade. Por exemplo, o meu aluno, ele tem uma nota 8. Mas o que significa essa nota 8? O meu aluno que tem nota 8, ele aprendeu o quê? Então, ao resolver a avaliação, ele acertou habilidades básicas. Quando eu olho apenas para o número, ele não me traz, assim, um resultado, né? Mas quando eu olho para a intencionalidade pedagógica, o que esse aluno sabe, o que ele acertou na prova, justamente de acordo com a nossa intencionalidade pedagógica. Nós temos 2 taxonomias, né, 2 tipos de taxonomias, uma considerada tradicional, que o Bloom e seus colaboradores, né, em 1951, quando eles começaram a pensar como os alunos estão aprendendo. Então, eles criaram essa escala de proficiência, que vai ajudando, que vai graduando os saberes, né, que são considerados da ordem inferior, né, para cima. Então, olha só,
conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, que é o topo aqui desse modelo original. Bom, um tempo depois, os pensadores, os colaboradores de Bloom, pensaram que poderiam ajudar os professores para preparar os alunos para as avaliações, e aí eles trouxeram a taxonomia revisada, né? Que são os procedimentos. Quando o meu aluno tem conhecimento, ele sabe fazer o quê? Ele sabe recordar, ele sabe compreender, ele sabe aplicar, ele sabe analisar, ele sabe avaliar, ele sabe criar. Bom, essa taxonomia pensada para o professor, ela funciona assim: como o professor ensina, o que o professor ensina e para que o professor ensina, né? É uma taxonomia dos objetivos educacionais, né? Os níveis os níveis de proficiência nada mais são do que os objetivos educacionais que os nossos alunos precisam aprender. Quando nós planejamos, nós começamos sempre por um verbo, não é? Então, a partir dos objetivos dos verbos que a taxonomia nos apresenta, nós conseguimos realizar um planejamento mais alinhado, mais objetivo, mais claro. Quando meu aluno tem conhecimento, ele compreende, então ele está no básico. Quando ele sabe aplicar, analisar, ele está no nível proficiente mediano. Quando ele cria, analisa, sintetiza, ele está no avançado. Quando eu aplico essa taxonomia, eu tenho um planejamento mais coerente com objetivos de aprendizagem. Bom, pode passar o próximo slide? Bom, pessoal, caso, fazendo aqui um comentário à parte, caso vocês não estejam entendendo a minha dicção, eu posso responder, eu estou com 2 aparelhos na boca, então, em alguns momentos o meu som sai chiado, em outros momentos a pronúncia da palavra está um pouco difícil, mas eu posso repetir, ok? Bom, o Bloom, ele trouxe domínios de conhecimento, são 3 os domínios, né? O domínio do conhecimento do domínio cognitivo, que está relacionado ao meu aluno aprender, relacionado com os saberes. O meu aluno conhece, então ele conhece, ele convive, está relacionado ao ser, ao saber fazer, está ligado ao conhecer, né? Ao domínio afetivo, né? Que está ligado a como o meu aluno aprende, e aqui está relacionado com o saber conviver e ser, e o domínio psicomotor, né? Muito que está ligado para saber fazer. Então, o que acontecia antes da base? Se nós falarmos do nosso currículo, né, que acompanha a base. Antigamente, nós tínhamos muito foco no desenvolvimento dessas habilidades mentais. E hoje, com toda essa mudança, né, de currículo, a base, nós temos que aprender a trabalhar com o domínio afetivo e o domínio psicomotor, né? Isso precisa acontecer aí um balanceamento de domínios. Então, quando a gente fala do domínio afetivo, então, hoje a gente tem o desenvolvimento, né, das nossas competências socioemocionais. Nós temos aí um projeto de vida que trabalha esse desenvolvimento. Nós temos as nossas habilidades que, além de desenvolver o cognitivo, elas também desenvolvem o nosso o socioemocional do aluno. Quando você pensa em materiais da rede, então você
percebe que, vamos pensar um material aprender sempre. Você tem um aprender sempre, a sua sequência de atividades, mas você já tem um material da rede, né, sobre como desenvolver essas competências socioemocionais atreladas a esse material. Então, ao mesmo tempo que você desenvolve uma habilidade ali do cognitivo, ou esse material de desenvolvimento de competências socioemocionais também desenvolve, ele pode ser trabalhado junto com o cognitivo. Nesse sentido, nós sabemos que os diferentes componentes realizam esse desenvolvimento dessa competência socioemocional, né? Bom, então, no planejamento do professor, então, sugere-se que se use a taxonomia de Bloom, né, revisada, que são os 6 níveis de proficiência. Então, recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar. É claro, pessoal, que o objetivo da apresentação da taxonomia, ela é um assunto para ser trabalhado em outras ATPCs, é justamente, além de ajudar o professor na sua elaborar o seu plano de ensino, ajudar na sua intencionalidade, também tornar o que nós fazemos mais objetivo, menos subjetivo, dados, né? Dados para que nós possamos analisar esses dados e executar e montar os nossos planos de ação para a aprendizagem dos nossos alunos. Bom, Tânia, pode passar para o próximo slide, né? Então, assim, fazendo um exemplo prático do nosso cotidiano, tá? Da aplicação dessa taxonomia. Então, a gente vê aqui a figura do limão, né? Quando eu mostro essa figura, né, e todo mundo fala, limão, esse é o nível básico de conhecimento. Eu reconheci, eu identifiquei. Bom, quando eu reconheço as características desse limão, o limão é uma das frutas mais ricas em vitamina C, que em comparação com a laranja, apenas 100 gramas do limão contém 85% da quantidade que o nosso corpo necessita diariamente, sendo assim muito recomendado para gripes e resfriados. Quando eu sei o que é o limão e para o que ele serve, eu estou compreendendo, tá? Aí, quando eu pego esse limão, eu faço um suco, eu faço um chá, eu estou aplicando esse conhecimento que eu tive sobre a característica. Eu já estou na aplicação, né? Pode seguir, Tânia. Bom, quando eu penso assim, eu vou usar esse suco de limão... eu vou usar esse limão só para suco. Eu vou usar só a casca. Não, vou usar o limão inteiro para fazer um suco. Eu já estou fazendo uma análise. Eu já estou nesse nível de proficiência de análise, né? E quando eu olho aqui para essa imagem, né? Eu vejo aqui, nossa, eu fiz com esse limão um óleo essencial perfeito, ou quando eu falo assim, nossa, eu só quero usar esse limão para fruta, como fruta, eu estou fazendo uma síntese de tudo aquilo que eu fiz anteriormente. E quando eu chego a classificar se esse uso é bom ou esse uso é ruim, eu estou avaliando. Então, nós conseguimos trazer justamente essa escala de proficiência e colocar na nossa matriz, né, de níveis, e nessa prática de sala de aula, pode ajudar muito. Lembrando que, é claro, é mais uma sugestão, né, da nossa equipe de trabalho na sala de aula, vocês já vêm trabalhando, acredito que vocês tenham muitos recursos, desenvolvam muitas ações, muitos métodos interessantes, né, para
para a realização do SAEB, e também a gente já tem que pensar no nosso SARESP, né? Mas isso é mais um exemplo. Pode passar, Tânia. Bom, Zabala, né, Antoni Zabala, ele nos mostra aqui a tipologia de conteúdos. Então, nós temos conteúdos factuais, relacionados ao conhecer, procedimentais, relacionados ao fazer, conceituais, relacionados aos conceitos, e atitudinais. Quando eu trabalho com conteúdo factual, né, que são fatos, acontecimentos, memorização, eu estou trabalhando com recordar, com a memorização, né, que é identificar, nomear, relacionar, escrever, né, registrar, listar. São operações básicas. Quando eu trago esse conceito para aplicar, né, analisar, eu estou olhando para o conjunto de fatos e eu estou olhando para a forma conceitual. Então, quando a gente planeja, olhando para essa taxonomia, olhando para essa tipologia de conteúdo, a nossa intencionalidade, ela fica mais clara, eu posso elevar e potencializar a aprendizagem dos alunos. Então, assim, realizando aqui um fechamento, né, das ações da equipe de linguagens em relação ao SAEB, nós, então, oferecemos para vocês arquivos e desenvolvimento de habilidades relacionadas justamente a esses textos, essas habilidades que a diretoria apresentava maior defasagem, que estão relacionadas à interpretação de gráficos, leitura, né, de gráficos, imagens e tabelas. Também apresentamos para vocês uma metodologia para trabalho com charges, histórias em quadrinhos, justamente porque quando nós abrimos o nosso CAED e nós olhamos para a diretoria, essas habilidades apresentam grande defasagem. Apresentamos também um material para vocês como trabalhar a localização de informações explícitas, né, e implícitas, porque se eu faço uma boa localização de informações explícitas, eu faço uma boa inferência de conteúdos. E apresentamos hoje também essa retomada do SAEB e essas informações. Eu quero agradecer a atenção de vocês para a minha apresentação. Foi uma apresentação expositiva, com muitas informações. Esse assunto não se encerra aqui, ele será trabalhado posteriormente, e eu estou à disposição de vocês, caso alguém queira me perguntar alguma coisa, ou alguma dúvida, ou a nossa equipe possa esclarecer alguma dúvida de vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu passo a palavra, então, para o Willy. Eu não sei se nós temos algum questionamento. Olá, tudo bem, Alessandra? Muito obrigado pela exposição dos conteúdos que você expôs aí na nossa TPC. Sua colaboração é excelente, tá? Nós pedimos aqui aos professores que façam participação através do chat, se tiver alguma manifestação. Caso vocês não tenham, a gente prossegue. Nós agradecemos a participação de todos vocês e já colocamos à disposição aí o formulário de presença para que possam registrar a presença costumeiramente aí através do formulário. Eu gostaria também de chamar a presença da nossa PCNP NELF, caso queira participar aqui e fazer a sua homenagem aos professores nessa semana do Dia dos Professores, que ocorre na sexta-feira. Oi, Willy. Obrigada por você passar a palavra. Quero deixar aqui um abraço, todo o meu respeito e admiração pelo trabalho de vocês. E dizer que eu sou muito feliz por ser PCNP, representando a disciplina, né, o componente de arte. E espero aí contar com vocês com algumas mobilizações para que a nossa
nosso componente seja mais visualizado, né? Estou pensando aí numa amostra de artes visuais, que é a linguagem que iremos trabalhar agora no 4º bimestre. A gente se valoriza, né, no trabalho do outro, né, no trabalho do aluno, que a gente se vê, que a gente se enxerga, né? A gente não percebe a nossa grandiosidade por meio de nós, a gente percebe por meio das produções dos alunos. Então, conta aí que vocês guardem as produções que vocês quiserem levar até a mostra, mas eu vou montar o Padlet para que vocês possam ir já alimentando ele, tá? Agora, eu sei que muitos professores ainda estão... Ih, caiu? Nelif? Nelif, tá normal, pode continuar. A Morachi caiu mesmo. A Nelif caiu, Tanner? Eu vou continuar, então. Pode continuar. Então, pessoal, a nossa equipe quer parabenizar os nossos professores, os professores da área de linguagem, de todos os componentes, pela garra, pela paciência, pela superação nesses 2 últimos anos, né? E nós estamos na reta final. Professores guerreiros, trabalhando aí com o nosso programa de recuperação e aprofundamento, trabalhando assim, aluno presencial, aluno em casa, transmitindo aula. Acho que nós nos superamos e a nossa equipe, então, quer parabenizá-los, desejar a vocês um ótimo Dia dos Professores, que tudo sempre esteja bem com vocês. Queremos agradecer a atenção de vocês nas nossas ATPCs, porque vocês já vêm de um bloco de ATPC intenso da SEDUC, e mesmo assim se predispõem, assistem às nossas ATPCs e nos dão atenção, nos dão retorno. Então, nós queremos agradecer, né, essa participação e desejar um ótimo Dia dos Professores. Como nós não temos participação no chat, né, Willy? Nós já... Isso, Alessandro. Hoje estamos fraquinhos aqui de participações. Eles não estão querendo Voltando do participar feriado. muito hoje. Isso, estão meio lento aí. Mas Voltando aí do fica feriado. a nossa homenagem, né, da equipe de linguagens a todos os professores e professoras aqui presentes. Sexta-feira, Dia do Professor. Quero deixar também aí a todos os professores de educação física aqui presentes o meu parabéns, a minha homenagem nesse momento aí de retomada das aulas. É importante que nós voltamos para as quadras, voltamos aí para as nossas atividades práticas de uma forma segura, de uma forma que possibilite a democratização do estudo aí para os nossos alunos, né? Que eles possam praticar novamente as suas experiências aí, corporais. Tá bom, então? Então, super abraço aí, um beijo a todos aí que estão presentes aí da educação física também. Muito obrigado, viu? Bom, pessoal, nós encerramos, então, a nossa ATPC, né? E nós ficaremos online até 11h30, caso surja alguma dúvida. Eu espero que vocês tenham um bom dia, uma boa semana, um bom dia de professores. Tá bom? Um grande abraço da nossa equipe para vocês. Once prompted you to stay.
pride will tear